A noite cai sobre uma aldeia da Baviera, século XV. O silêncio pesado é cortado por uivos longos que parecem vir de todos os lados da floresta. Os camponeses trancam portas e janelas, apagam tochas, murmuram preces. Dizem que não é lobo comum. É pior. É um vizinho, transformado em fera sob a pele de animal. Nos registros empoeirados de tribunais medievais, encontramos descrições que congelam o sangue. Testemunhas jurando ter visto homens caminhando em 4 patas, crianças desaparecidas, rebanhos dilacerados, pegadas que começam humanas e terminam em garras. O medo atravessa fronteiras, espalhando a convicção de que lobisomens rondavam a Europa Central. Não se tratava apenas de superstição. Para os juízes e padres da época, essas histórias eram sinais de corrupção espiritual, de pacto sombrio com forças malignas. Julgar um homem-lobo não era apenas punir um crime, mas enfrentar a própria presença do mal. O réu era visto como exemplo vivo de pecado castigado pelo juiz supremo. Mas surge a pergunta perturbadora: quem eram de fato esses homens levados a julgamento? Seriam monstros capazes de se metamorfosear? Ou vítimas de medo coletivo, usadas como bode expiatório em tempos de crise? É no contraste entre mito e realidade que nasce o mistério. E nas páginas frias dos arquivos, o eco desses julgamentos ainda nos pergunta: até onde vai a fronteira entre homem e besta? As florestas densas da Baviera, da Silésia, da França Oriental e da Suíça eram mais do que paisagem natural. Eram espaços carregados de simbolismo, vistos como fronteiras entre o mundo civilizado e o domínio do desconhecido. Nessas matas escuras, lobos reais rondavam, atacavam rebanhos e viajantes. Porém, a imaginação popular foi além. Acreditava que alguns homens podiam transformar-se em lobos, assumindo forma híbrida para espalhar terror. A palavra lobisomem, Werwolf em alemão, Loup-garou em francês, circulava nas aldeias como acusação grave. Não significava apenas ferocidade animal, mas indicava alguém que havia perdido sua humanidade. Lendas falavam de camponeses que, após romper pactos morais ou religiosos, eram amaldiçoados a viver como bestas. Sermões de padres reforçavam a ideia de que o pecado podia alterar não só a alma, mas também o corpo. Nesse contexto, surgiram os primeiros processos oficiais. Tribunais locais, eclesiásticos e civis passaram a registrar acusações formais de licantropia. Documentos preservados mencionam casos em que aldeões relatavam ataques brutais, marcas de garras em corpos, pegadas que se transformavam diante dos olhos. A lógica era simples. Onde havia mal sem explicação, havia lobisomem. O tribunal medieval misturava fé e lei. Um réu acusado de ser lobisomem não enfrentava apenas julgamento humano, mas também suspeita de heresia. A crença era que, ao transformar-se em fera, a pessoa revelava pacto com o demônio. Torturas buscavam confissões, e muitas vezes os acusados admitiam ter usado ungüentos mágicos ou cintos de pele que permitiam a metamorfose. Tais declarações, registradas em atas, alimentavam ainda mais a crença. Não podemos esquecer que, paralelamente, havia explicações naturais ignoradas na época. Doenças como raiva, ergotismo ou distúrbios mentais poderiam explicar comportamentos violentos e visões estranhas. Contudo, para a mentalidade medieval, essas condições eram vistas como sinais de maldição. A ciência não tinha espaço. A interpretação espiritual dominava. Esses processos cumpriam função social. Em comunidades assombradas por mortes súbitas ou desaparecimentos, encontrar um culpado trazia alívio. Ao condenar alguém como lobisomem, a aldeia acreditava estar restaurando a ordem, expulsando o mal do meio dos fiéis. A execução pública, muitas vezes em fogueiras, servia como lição coletiva. Quem trilhasse caminhos de violência ou pecado poderia compartilhar do mesmo destino. O imaginário medieval não separava nitidamente mito e realidade. Para os aldeões, o lobisomem era tão real quanto a fome ou a peste.
Cada julgamento reforçava a sensação de que o mal rondava de forma palpável. O acusado não era apenas criminoso, era um sinal vivo de que a ira divina estava próxima, de que o juiz supremo observava cada ato humano. É nesse ambiente de medo, fé e violência que os arquivos nos apresentam histórias impressionantes. Eles não falam apenas de lobos, mas de homens e mulheres acusados de perder a forma humana ao ceder ao pecado. O mistério, assim, cresce. Seriam esses relatos testemunhos de monstros reais ou reflexo da necessidade humana de dar sentido ao sofrimento coletivo? Os processos contra supostos homens-lobo revelam muito mais do que simples lendas. Eles mostram o funcionamento de uma sociedade que buscava explicar o inexplicável, transformando medo em narrativa e narrativa em condenação. Nos registros da Baviera, da Silésia, da Alsácia e de vilas suíças, encontramos descrições tão vívidas que parecem retiradas de um manuscrito sombrio. Um caso da região de Poligny, na França, descreve um aldeão acusado de matar crianças e atacar viajantes. Testemunhas juraram que ele se transformava em lobo ao cair da noite. O tribunal o interrogou por dias e, sob tortura, o homem confessou ter usado um unguento entregue por um espírito noturno para assumir forma animal. A confissão foi anotada como prova e a sentença foi execução pública. O povo assistiu, acreditando que a justiça divina se manifestava ali. Na Alemanha, um julgamento em Tischnowitz relata pegadas misteriosas encontradas na neve. Começavam humanas e terminavam em patas. Quando um vizinho suspeito foi capturado, disseram que seus pés estavam feridos e suas roupas rasgadas, como se tivesse corrido pela floresta. O detalhe se encaixava no mito, e o tribunal não hesitou em acusá-lo de licantropia. Esses episódios alimentavam uma espiral. Cada nova acusação reforçava as anteriores, criando um clima de terror permanente. Aldeias inteiras passavam a ver figuras estranhas ou doentes como possíveis metamorfos. O isolamento social virava prova. O olhar sombrio de alguém se tornava indício. As crônicas descrevem também a reação do clero. Padres pregavam que os lobisomens eram símbolos vivos da corrupção espiritual. Quem se afastava dos mandamentos de Deus se tornava vulnerável à tentação de assumir forma animal. Sermões ecoavam nas igrejas. A fera que vaga à noite é o homem que traiu a luz do Criador. Essas palavras gravavam no imaginário coletivo a certeza de que a licantropia não era apenas lenda, mas castigo divino. Outro elemento importante era o espetáculo do julgamento. A população se reunia para assistir aos interrogatórios, às confissões e, finalmente, à execução. O medo coletivo se transformava em catarse. Cada acusado queimado em praça pública não era apenas punido, mas oferecido como exemplo de que o mal não escapava ao julgamento do Altíssimo. Para os camponeses, a chama purificava não só o réu, mas toda a comunidade. Ainda assim, alguns relatos deixam lacunas perturbadoras. Um documento suíço menciona um homem que, após confessar ser lobisomem, descreveu em detalhes os locais onde corpos foram encontrados. Detalhes que não havia como conhecer sem estar presente. Isso levanta dúvidas. Teria ele realmente cometido os crimes sob disfarce de fera? Ou sua confissão foi fruto da tortura, moldada pela imaginação popular? Na Hungria e na Polônia, histórias semelhantes se repetiam. Pastores acusados de matar gado foram julgados como homens-lobo. Alguns declararam ter sido forçados por espíritos a vagar em forma de animal. Outros afirmaram que sonhavam com caçadas noturnas e acordavam com sangue nas mãos. Esses relatos misturam psicologia, religião e mito, formando um quadro em que a fronteira entre sonho e realidade desaparecia. O impacto social era imenso. Famílias inteiras eram manchadas pelo estigma de ter um parente acusado de licantropia. Aldeias vizinhas evitavam contato, e a memória desses casos se perpetuava em histórias contadas por gerações. O lobisomem não era apenas figura de tribunal, era ameaça viva, lembrada a cada uivo real de lobo nas florestas. É nesse caldo de medo, fé e violência que o mistério atinge sua força máxima.
porque os documentos sobreviventes não apenas registram crimes. Eles constroem um retrato de uma Europa que via no sobrenatural a explicação mais convincente para o sofrimento humano. Cada sentença era, ao mesmo tempo, lei civil e mensagem espiritual. O acusado se tornava espelho do pecado coletivo, e sua queda servia como aviso de que o juiz supremo vigiava cada passo dos homens. À medida que os julgamentos se multiplicavam, surgia um dilema central. Seriam os acusados verdadeiros monstros metamorfoseados ou apenas vítimas de um medo coletivo sem freios? É aqui que o mistério ganha força, pois as explicações variavam entre fé, superstição, ciência incipiente e interesses políticos. De um lado, a visão religiosa dominava. Padres e inquisidores afirmavam que a licantropia era sinal de pacto demoníaco. O homem que se transformava em fera havia renunciado à luz do Criador e se entregado às trevas. Essa interpretação servia de advertência. Qualquer desvio moral poderia levar à condenação espiritual e até à metamorfose. Sermões inflamados descreviam lobisomens como instrumentos de Satanás enviados para corromper comunidades inteiras. O clero reforçava que, ao punir tais indivíduos, não apenas se protegia a aldeia, mas se defendia a própria fé. Do outro lado, havia explicações mais pragmáticas, ainda que limitadas pelo conhecimento da época. Alguns médicos e estudiosos começavam a sugerir que certas doenças poderiam gerar comportamentos violentos ou visões de transformação. A raiva, transmitida por mordidas de animais, podia levar à fúria descontrolada e à morte. O ergotismo, causado por fungos em cereais, produzia alucinações que facilmente eram interpretadas como provas de feitiçaria. Distúrbios mentais, ainda incompreendidos, transformavam pessoas em alvos fáceis. Mas essas vozes racionais eram abafadas pelo peso da crença popular. Para o povo, o lobo não era apenas animal selvagem, mas símbolo de caos e destruição. Acreditava-se que Deus usava essas criaturas para lembrar os homens do perigo do pecado. Se alguém era acusado de se tornar lobo, era visto como prova viva da justiça divina. Assim, a interpretação religiosa sempre prevalecia. Há ainda uma terceira hipótese: o uso político das acusações. Em tempos de crise, autoridades locais podiam canalizar o medo coletivo para consolidar poder. Acusar alguém de ser lobisomem servia para eliminar rivais, resolver disputas de terras ou simplesmente oferecer à comunidade um bode expiatório. O processo judicial transformava a raiva difusa em espetáculo controlado. Ao condenar um homem-lobo, os líderes mostravam que protegiam o povo contra o mal. Essas hipóteses se entrelaçam. Em muitos casos, o acusado era um indivíduo marginalizado, pobre, doente, estrangeiro ou solitário. Sua diferença já bastava para despertar suspeitas. O tribunal apenas confirmava aquilo que a aldeia já acreditava. O resultado era quase sempre o mesmo: confissão extraída sob tortura e execução pública. O conflito maior está no contraste entre mito e realidade. A ciência moderna nos permite olhar para trás e questionar: quantos desses homens eram realmente assassinos comuns, cujos crimes foram cobertos por véu de lenda? Quantos eram inocentes, sacrificados pela necessidade humana de encontrar sentido para tragédias? E quantos relatos nasceram apenas da imaginação, alimentada pelo medo das florestas e pelo uivo real de lobos famintos? O clímax narrativo surge quando percebemos que, para o homem medieval, não havia diferença clara. O lobisomem não era metáfora, era realidade inquestionável. Ao mesmo tempo, para nós, os documentos parecem revelar mais sobre a mente humana do que sobre monstros reais. O drama está em ver como a linha entre fé e medo, entre justiça e superstição, se confunde ao ponto de destruir vidas. O mistério persiste porque os arquivos não oferecem respostas definitivas. O que temos são relatos, confissões, descrições de pegadas e uivos,
Para uns, provas irrefutáveis de licantropia. Para outros, ecos de histeria coletiva. Entre essas duas visões, permanece a pergunta que inquieta até hoje. Até onde vai a imaginação humana quando confrontada com o inexplicável? Quando examinamos os documentos que chegaram até nós, a primeira constatação é clara. Não existem provas de que homens realmente se transformassem em lobos. O que há são registros judiciais, crônicas locais e sermões que interpretavam fenômenos misteriosos segundo a mentalidade da época. Os processos preservados em arquivos da Alemanha, França e Suíça mostram que muitas acusações de licantropia estavam ligadas a crimes reais, assassinatos, ataques a crianças, mortes de animais. A explicação de homem-lobo surgia quando a comunidade não encontrava outra resposta plausível. O medo preenchia as lacunas. Alguns historiadores apontam que doenças como raiva, epilepsia ou distúrbios psicóticos podem ter dado origem a certos relatos. O ergotismo, causado por fungos em cereais, também provocava alucinações coletivas, reforçando a crença em transformações sobrenaturais. Hoje, a ciência consegue oferecer interpretações racionais para comportamentos e sintomas que, no século XV, eram vistos como sinal de pacto demoníaco. Por outro lado, as lendas populares ajudavam a manter viva a narrativa. Pregadores e juízes usavam a figura do lobisomem como exemplo moral. Quem se afastava da fé poderia cair nas mãos do inimigo espiritual e perder a própria humanidade. Assim, mito e religião se misturavam ao ponto de parecerem inseparáveis. O que é fato? Existiram julgamentos, existiram confissões, quase sempre arrancadas sob tortura, e existiram execuções. O que é incerto? Se algum dos acusados realmente cometeu crimes descritos ou se foram apenas vítimas de histeria coletiva. O que é lenda? A metamorfose literal de homem em lobo. Esses arquivos, portanto, revelam menos sobre monstros e mais sobre o funcionamento da sociedade medieval. Mostram como o medo, a fé e a necessidade de controle moldaram histórias que ecoam até hoje. Os julgamentos de homens-lobo na Europa Central não foram apenas episódios de superstição, mas janelas para compreender a alma medieval. Revelam um mundo onde o medo da floresta, a presença real dos lobos e a fragilidade humana se fundiam em narrativas de metamorfose. Para aqueles séculos, o lobisomem não era metáfora, era realidade temida, símbolo do pecado que transformava o homem em fera. Hoje, sabemos que não existiam metamorfoses literais. Porém, os documentos continuam a falar. Eles mostram como comunidades inteiras projetavam suas angústias em indivíduos diferentes, marginalizados ou simplesmente desafortunados. A condenação de um suposto lobisomem servia de lição moral. Afastar-se da luz do Criador significava cair na escuridão do instinto. O eco dessas histórias nos lembra que o ser humano sempre buscou explicações para o mal. No século XV, eram lobisomens. Hoje, podem ser outros monstros, criados pelo medo coletivo. A questão permanece. Até que ponto somos capazes de enfrentar nossos próprios medos sem transformar inocentes em culpados? E você, ao ouvir essas vozes antigas, acredita que os julgamentos de homens-lobo foram apenas histeria? Ou seriam advertências eternas de que a fronteira entre homem e fera é mais tênue do que imaginamos?